Boa noite a todos. Eu sou Luiz Ritt, gestor de treinamento, ensino e pesquisa do Hospital Cardiopulmonar. Mais esta noite de atividades da nossa Semana da Qualidade e Mostra Científica 2020, Hospital Cardiopulmonar. Eu agradeço a presença de todos conosco. E hoje uma noite, mais um tema especial, onde temos aqui a presença do Pedro Gabriel de Melo Barros, um amigo. Pedro, boa noite, bem-vindo. E Pedro hoje vai nos trazer, dentro desse espectro, que tem sido a temática do ano e temática também da nossa semana, né, de atividades, que são as experiências relacionadas à Covid-19. E no âmbito da pesquisa, Pedro vai nos falar um pouco, né, de qual foi o papel da pesquisa clínica, como tem sido essas mudanças na pesquisa clínica, é, 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 no âmbito da pandemia da Covid-19 e principalmente trazendo os dados da experiência do grupo Coalizão. Né? O grupo Coalizão, ele vai explicar um pouco para a gente o que tem sido o grupo Coalizão, né? E com certeza nós vamos poder ver que nós vamos ter, né, Pedro, a pesquisa clínica antes e a pesquisa clínica após a pandemia, a nível de mundo, e no Brasil não foi diferente. O Brasil, nós vamos ver que tem contribuído enormemente com dados científicos de qualidade no âmbito da pandemia, com publicações de peso e trazendo, né, informações de como melhor tratar os nossos pacientes, com dados de qualidade, que é isso o que nós precisamos. Pedro é médico cardiologista, Pedro é pesquisador, ele é doutor em cardiologia pela USP, em Cor, onde fez sua formação também como cardiologista. Ele é pós-doutor pela Duke University, nos Estados Unidos, também na área de pesquisa clínica, e é pesquisador do BCRI, do Brazilian Clinical Research Institute, junto com o professor Renato Lopes, lá em São Paulo, que é também um grande parceiro nosso. Nós somos grandes parceiros aí na área, nas pesquisas em conjunto. Pedro, além dessa atuação, é amigo nosso, tem grandes amigos aqui na Bahia, não só eu, Gustavo Feitosa, tem toda uma turma aqui. Ele é praticamente um cidadão baiano. Pedro, boa noite, amigo. Muito obrigado por aceitar o convite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o honroso convite. Para mim é uma honra estar nessa sessão tão importante e principalmente com amigos, né, como você mesmo falou, com você, com o Gustavo Feitosa, com colegas da Cardiopulmonar, e que essa amizade vem crescendo cada vez mais com as colaborações de pesquisa. E aqui eu vou falar de algumas delas relacionadas à pandemia, algumas muito fortes que a gente vem trabalhando juntos, e é uma oportunidade para a gente trocar ideias, pensando aí em como a gente consegue melhorar a prática clínica através da pesquisa. Vou fazer agora o compartilhamento da tela. Só um segundo. O tema, então, que nós vamos conversar hoje sobre o papel da pesquisa clínica na pandemia da Covid-19, a experiência do Grupo Coalizão. A gente vai falar um pouco da importância da pesquisa clínica, particularmente aqui no cenário da pandemia, e a gente vai trazer um pouco do que um projeto como Coalizão, uma colaboração de várias instituições e pesquisadores proporcionou nesse ano e que agora vamos, de uma forma muito clara, mostra a necessidade da pesquisa para a gente aprimorar a prática médica, e essa colaboração é o que vai realmente fazer a diferença para que a gente consiga avançar fortemente no Brasil. Colocando uma perspectiva da pandemia, que eu acho que é algo que mexe com todas as pessoas, eu acho que não tem uma situação mais clara para a gente demonstrar a importância da pesquisa clínica. Ninguém esperava, né, no fim do ano passado, se a gente falasse em dezembro do ano passado, nesse momento, o que iria acontecer em 2020, ninguém imaginava que isso teria essa proporção. Embora a gente tivesse alguns relatos e suspeitas desse novo vírus, a gente ainda não tinha a dimensão exata do que aconteceria. Tanto que só em 11 de março foi declarado, de fato, uma pandemia pela OMS. E nesse momento a gente não sabia ao certo o que representava a doença, porque a maioria dos relatos seriam de pacientes mais graves,
E o que se viu é que, de fato, é bastante heterogênea, né? Desde casos assintomáticos ou linfossintomáticos a quadros muito graves, e que, embora existam fatores de risco para o paciente ser mais grave, os chamados grupos de risco, mesmo as pessoas fora desse grupo, elas também estão expostas, vulneráveis a ter uma complicação mais grave, evoluir com síndrome de desconforto respiratório agudo, falência de múltiplos órgãos, e como é uma doença que tem uma proporção muito grande de contagiosidade, mesmo sendo um percentual pequeno, numericamente termina sendo um número grande de pessoas fora do grupo de risco que evoluem com complicações sérias. Essas agressões, que primariamente foram identificadas no sistema respiratório, depois foram identificadas em outros sistemas, particularmente no sistema cardiovascular. E todo esse processo que leva a essa falência múltipla orgânica está relacionada a uma alta resposta inflamatória sistêmica e distúrbio do sistema de coagulação. E esse conhecimento, ele é importante, ele é muito importante a gente saber, de fato, o que causa a doença em termos de consequências clínicas, a fisiopatologia, mas ele é insuficiente para a tomada de decisão na maioria das vezes. A gente pode usar muito mais as informações que a gente tem de forma pregressa para outras infecções virais semelhantes, mais do que propriamente a fisiopatologia da Covid-19 para ter certeza, de fato, qual seria a melhor prática. É importante para a gente tentar prosseguir e direcionar melhor as pesquisas. E aí a pergunta que se fez durante muito tempo, e que várias pessoas, através de Instagram e de outros meios, tentaram trazer essa resposta, muitas vezes até com certeza, e aí toda vez que alguém falava com certeza, eu praticamente desligava aquele áudio do WhatsApp, porque não tinha como ter certeza, que quando a gente não tem uma evidência confiável, de fato a gente não sabe exatamente qual seria o melhor tratamento, pelo menos do ponto de vista específico para o paciente. O suporte a gente sabe, a gente já tem esse conhecimento pregresso, mas para aquela doença nova, o tratamento específico nós não sabemos ainda. E até hoje a gente não tem ainda um tratamento de fato específico para a doença, com uma efetividade que nos dê segurança no manejo desses pacientes. O manejo termina sendo muito mais de suporte para eles, do ponto de vista clínico e ventilatório. Alguns potenciais, conhecendo a fisiopatologia, o processo inflamatório, a questão da coagulação também, especula-se aí que algumas terapias possam ser benéficas, com um embasamento forte, algumas delas, através de ensaios clínicos randomizados, comprovaram seu benefício, outras não. E aí, nesse processo imunorregulatório, várias foram testadas, Remdesivir trouxe um benefício, mas aí a gente questiona, vamos dizer assim, a relevância e principalmente a custo-efetividade dele. Outros não conseguiram demonstrar claramente esse benefício. Na questão das consequências trombóticas dos anticoagulantes, ainda permanece uma interrogação, são vários estudos, eu vou terminar a apresentação falando bastante daquele que é o nosso principal estudo no momento, e os corticosteroides, esses sim, eles conseguiram de fato trazer uma demonstração de benefício e mortalidade consistente, mais de um ensaio clínico randomizado, o que foi rapidamente também incorporado na prática médica. E no início da pandemia, ele muitas vezes, de fato, era justificado. Se você não tinha um paciente que não tinha possibilidade de incluir um paciente em pesquisa clínica, baseado em outras evidências que a gente já tinha do uso da dexametasona na síndrome do desconforto respiratório agudo, do uso de corticoide em BUP, porque a manifestação em alguns pacientes se assemelha a BUP, isso tudo poderia justificar, eventualmente, o uso de corticoide, mas usando evidências pregressas e não considerando assim que esse tratamento já estaria bem estabelecido para a Covid-19. E é importante sempre se questionar, porque muitas vezes a gente tem um racional muito forte por trás que uma determinada terapia possa, de fato, causar um impacto clínico para esse paciente. E esse slide eu agradeço ao Dr. Renato Lopes, que cedeu alguns dos slides que eu vou apresentar aqui, e também a todo o comitê executivo do Coalizão, particularmente o Dr. também Alexandre Biasi, além do Dr. Renato Lopes, que cederam alguns slides nessa apresentação. E no estudo CAST, que é um estudo bastante emblemático, o que a gente tinha era o seguinte racional: o paciente com infarto, com síndrome coronária aguda, esse paciente ele tem um maior risco de arritmias, e as arritmias estavam associadas a maior mortalidade para esses pacientes. Fazendo um tratamento para esses pacientes, tentando reduzir as arritmias, tinha um racional muito forte de que isso causaria benefício para o paciente. E se a gente se baseasse apenas nesse racional, na plausibilidade e, eventualmente, em dados observacionais, incorporasse isso como uma prática, provavelmente a gente nunca iria descobrir
que esse medicamento aumentaria a mortalidade, que esse tratamento aumentaria a mortalidade, porque na prática clínica, o que ia acontecer? Quando o paciente tivesse uma situação como essa, eu usaria o antiarrítmico, diminuiria as arritmias do paciente, e se esse paciente, porventura, morresse, eu diria que foi da própria doença, não foi da arritmia, porque eu tratei esse paciente. Eu não atribuiria o problema ao medicamento. E aí esse viés que a gente tem na prática médica só pode ser, de fato, respondido através de ensaio clínico randomizado. Isso não se resume ao StudCast. A gente tem outros estudos e outras situações que já foram também um racional muito forte, né, que o Renato, nas suas publicações, usa muito como a questão do senso comum, né? Esse senso comum tem várias fontes, né, desde um racional fisiopatológico, dados observacionais, e aí a gente considera que aquela determinada intervenção possa causar um benefício, mas quando se testa de forma apropriada num estudo clínico, pode não trazer um benefício ou até pior, pode causar um malefício para esse paciente. A gente só vai conseguir realmente ter essa informação clara através desse ensaio clínico randomizado. Então, o senso comum, ele não funciona de uma forma geral, porque a gente não tem conhecimento pleno da fisiopatologia. A gente, às vezes, até acha que sabe tudo da fisiopatologia, mas muitas vezes não sabe. Aquela resposta que a gente acha que é deletéria pode ser benéfica, obviamente, modulando ela, mas muitas vezes ela é necessária. O próprio organismo é muito sábio em relação a como responder. Também a gente não sabe exatamente como a droga age, o que de fato ela vai conseguir trazer de benefício, ainda mais a questão do balanço do risco-benefício. Dando um exemplo em questão da anticoagulação. Será que a anticoagulação de fato vai conseguir, de uma forma importante, reduzir as tromboses na doença? E, por outro lado, mesmo que reduza, mesmo que não seja tão importante assim, mas cause algum benefício na redução da trombose, isso vai balancear o risco em relação ao sangramento que o anticoagulante traz? E a questão também da dose. Às vezes, não é o problema a intervenção. Aquele estudo que deu negativo, o problema não foi necessariamente a intervenção lato sensu, não foi o anticoagulante. Mas, às vezes é o momento, a dose que você usou, e isso pode fazer uma diferença. Então, é sempre bom a gente ter uma evidência clara, um ensaio clínico randomizado, para ter segurança de qual, de fato, é a melhor prática para os nossos pacientes. E essa melhor prática, a gente pode também comprovar que, uma vez que a gente aplica elas, isso beneficia os pacientes, porque às vezes a gente fica discutindo só o ensaio clínico, e eu fiquei feliz em saber, quando eu conversei com o HIT, que aqui o grupo de qualidade participa ativamente desse processo, desse evento, porque justamente esse é o ponto, né? Às vezes a gente vai fazer um projeto de melhoria de qualidade, de indicadores de qualidade no nosso hospital, e a gente fica pensando muito nesse indicador, na adesão a tal recomendação, mas a gente não visualiza, às vezes, o que isso representa para o paciente. Então, considerando a importância aqui da pesquisa, de trazer uma evidência de qualidade, e agora colocando ela em prática, ou seja, aplicando essa evidência, esse estudo é um estudo bastante ilustrativo para ver o que isso representa para os pacientes, e dentro da nossa área aqui da cardiologia. Esse é um registro americano e ele avaliou a adesão a recomendações classe 1 das diretrizes americanas para o tratamento da síndrome coronária aguda. E o que ele viu que, em média, 75%, havia 75% de adesão a essas práticas nos hospitais americanos. Lógico que com uma variabilidade grande, hospitais com maior adesão, hospitais com menor adesão, mas na média 75%, ou seja, um gap de 25%. Mas o mais interessante dessa publicação não foi só apresentar esse gap, foi na hora que ele segmentou os hospitais de acordo com a performance deles, com a adesão às práticas baseadas em evidências. O que se viu é que aqueles hospitais com melhor adesão, aqueles que estão no quartil 3 e 4, eles tinham menor mortalidade para esses pacientes. O que reflete, se a gente colocar de uma forma linear, que a cada 10% de aumento na adesão de terapias baseadas em evidência, e evidência, obviamente, de qualidade, há uma associação com a mortalidade 10% menor. Então, de fato, a aplicação de práticas baseadas em evidências no dia a dia melhora, de fato, os desfechos do paciente. Não é aquilo apenas que a gente identificou num ensaio clínico, numa pesquisa controlada, mas no dia a dia, na prática, obviamente, os estudos de fase 4 são importantes e eles nos mostram isso, que, de fato, isso traz um impacto importante para o desfecho do paciente, que é o que interessa no final do dia. E no cenário da Covid-19, a gente não tem essas evidências de qualidade. Como resolver esse problema? A gente não pode seguir o modelo tradicional de pesquisa, né? O desenvolvimento de um protocolo por um tempo longo, para conseguir um financiamento,
recrutar vários centros, treiná-los, etc. Isso é um processo muito longo. A pandemia exige maior rapidez, maior celeridade. E, nesse aspecto, vários países, na verdade, muitas vezes são iniciativas nacionais, né, não ficam restritas a determinados hospitais ou serviços, eles se uniram para tentar realmente colocar isso de uma forma mais ágil, né? E aqui no Brasil, um dos exemplos, existiram outras iniciativas, algumas delas eu até participei junto com a liderança do Renato, né, que é o diretor do BCRI, e um dos maiores pesquisadores, não só do Brasil, mas do mundo, como o estudo Brace Corona. E aqui a gente tem uma iniciativa bastante forte para a questão da pesquisa clínica no Brasil, e que deverá permanecer, inclusive, após a pandemia, que foi a iniciativa do Coalizão, nesse caso, Covid-19, mas a Coalizão deve permanecer, reunindo instituições como Einstein, HCOR, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz, BP, BCRI, e uma rede de pesquisa em UTI, que é a BRICNet. Essa iniciativa contou com a colaboração de vários pesquisadores. Eu estive participando por duas instituições, pelo HCOR e pelo BCRI, mas no comitê diretivo pelo BCRI, e vários centros do Brasil participaram, né? Inclusive o cardiopulmonar. Isso é importante porque o Coalizão, ele já desde da sua coordenação, ela já mostra uma colaboração, são várias instituições na coordenação. Mas mais importante do que isso, a execução, o desenvolvimento do projeto é totalmente também colaborativa. De fato, é um trabalho de equipe, com múltiplas mãos, todos alinhados com o mesmo propósito e conseguem, de fato, aí, feitos extraordinários, como alguns que a gente vai comentar aqui. No primeiro momento, esses foram os 3 primeiros estudos delineados, o Coalizão 1, 2 e o 3. Esses estudos foram para responder as perguntas, vamos dizer assim, não necessariamente as perguntas que teriam maior força do ponto de vista de plausibilidade de benefício, mas aquelas que tinham maior necessidade de uma resposta rápida, porque eram terapias que estavam sendo implementadas sem ter uma evidência adequada. Então, as perguntas para esses estudos relacionaram a hidroxicloroquina e a azitromicina, no caso do Coalizão 1, para pacientes com infecção moderada. Para os casos mais graves, que naquela altura, até um outro ponto, do ponto de vista político e outros fatores, impediram uma pergunta que poderia ser feita nessa população, que era o uso de hidroxicloroquina e azitromicina ou tratamento padrão, ou seja, ter 3 braços, como foi o Coalizão 1. Mas no início da pandemia, em março desse ano, praticamente era impossível você pegar pacientes sem o uso da hidroxicloroquina dentro do hospital. Então, a pergunta do Coalizão 2 para os pacientes mais graves terminou sendo a adição da azitromicina, se faria alguma diferença, mas no Coalizão 1 foi possível realizar a pergunta completa, incluindo o grupo controle, já que a hidroxicloroquina não tinha, de fato, ainda uma evidência clara do seu benefício ou não. O Coalizão 3 é um estudo que testou o uso da dexametasona num cenário, que é o da síndrome de desconforto respiratório agudo, que já tinha alguma evidência de benefício, né? Mas era uma evidência ainda pequena, e esse estudo era importante para demonstrar realmente o real impacto, particularmente no paciente com Covid-19. Aqui eu vou comentar o estudo da Coalizão 1, que foi, dentre os 3, aquele que eu tive uma maior atuação, e o racional foi que a cloroquina bloqueia a infecção viral, e isso não é um dado da pandemia, não era um dado do novo coronavírus, isso já há bastante tempo já era conhecido, que cloroquina bloqueava a infecção viral via aumento do pH endossomal, que é necessário para ocorrer essa fusão do vírus da célula. Interfere também com os receptores para o SARS-CoV, né? E agora aqui a gente tem o SARS-CoV-2, o mesmo racional. Cloroquina e hidroxicloroquina in vitro, já agora, obviamente, estudos já durante a pandemia, também inibiram essa infecção. E eram altamente efetivos no controle in vitro desse vírus. Só que esse tipo de situação já tinha sido pensada em outras circunstâncias, né? Então, a cloroquina não tinha sido pensada apenas agora na pandemia pela primeira vez, já tinha sido pensada e testada para outras infecções. E essa droga poderia ter, de fato, aí uma outra aplicação, pensar até em doenças como infecção pelo HIV, outras infecções virais, inclusive teve já estudos com chikungunya, etc., e que não se mostrou eficaz. Quando ela já foi testada já em animais, esse resultado já não conseguiu mostrar benefício. E como eu comentei da chikungunya em pacientes, até chegou a testar em pacientes, mas sem benefício. Então, aquele racional in vitro, quando você passava para os animais e para os seres humanos,
você já não conseguir encontrar o mesmo benefício. É aquilo que a gente comentou no início, a gente não tem um conhecimento completo da fisiopatologia e de todas as interações possíveis, né? Então, a gente não pode aplicar simplesmente uma informação in vitro e achar que vai ter o mesmo resultado in vivo. Precisa passar por essas partes. Obviamente, numa pandemia, a gente precisa acelerar essa avaliação. Os estudos não randomizados começaram a mostrar, vamos dizer assim, um sinal de que poderia trazer um benefício, aqui pensando, por exemplo, na positividade das amostras coletadas para avaliação de Covid-19, do vírus SARS-CoV-2. Entretanto, são estudos não randomizados, né? Então, um grupo não tem nada a ver com o outro, e a gente não tem como única diferença entre eles o uso da cloroquina, portanto, essa diferença pode ser atribuída a vários fatores, não apenas ao uso do medicamento. Então, precisa, de fato, de um estudo randomizado. O Coalizão 1 foi desenhado para trazer uma resposta, não todas as respostas da cloroquina, mas uma resposta importante para um grupo particular, para um desfecho que é o desfecho da escala ordinal avaliada no 15º dia. Então, essa escala ordinal ela vai da situação do paciente que tem a melhor recuperação possível até o óbito e avaliar se houve diferença nessa escala entre os grupos. Os critérios de inclusão: pacientes precisariam estar hospitalizados. Tem um outro estudo em andamento com pacientes ambulatoriais, que é o Coalizão 5, aqueles pacientes que não internam, pensando aí naquele tratamento precoce para evitar a internação. Mas o Coalizão 1 foi feito para os pacientes internados, então a pergunta a ser respondida é essa. O tempo entre o início de sintomas e a inclusão dos pacientes foi até 14 dias. E os critérios de exclusão seriam pacientes que precisavam de um suporte maior, seja de oxigênio ou ventilatório. Esses pacientes eles poderiam ser incluídos no Coalizão 2, que é o que pegou pacientes mais graves. Em relação aos pacientes que já vinham em uso de medicamentos, se passou de 24 horas, eles não poderiam entrar no Coalizão 1. E antecedentes de risco para o uso da cloroquina, como a arritmia ventricular grave ou um QT longo, esses pacientes também não eram incluídos. Serão 3 braços, como a gente comentou: tratamento padrão, hidroxicloroquina isolada ou associação de hidroxicloroquina e azitromicina, e essa randomização foi estratificada pelo uso de oxigênio suplementar, desde que não passasse dos 4 litros por minuto, como a gente comentou, e a randomização foi sigilosa. As intervenções comentadas: hidrox 400 2 vezes ao dia por 7 dias, azitromicina 1 vez ao dia 500 miligramas, esses pacientes receberiam. No caso do grupo hidroxicloroquina, seria apenas a hidroxicloroquina na mesma dose e os cuidados usuais, enquanto o grupo controle, ele receberia todos os cuidados usuais, com a exceção da hidroxicloroquina e a azitromicina, tendo em vista que não havia indicação para elas até o momento. Quanto ao diagnóstico desses pacientes, o RT-PCR seria coletado para eles. Esses pacientes, a intenção era já iniciar no começo da internação, eles poderiam ser incluídos no estudo ainda sem um resultado da RT-PCR, e eles poderiam ser testados até mais de uma vez. O resultado da análise do desfecho primário seria apenas para os casos confirmados, mas também com análise de sensibilidade, incluindo todos os pacientes, ou seja, aqueles que confirmaram e os que não confirmaram. Mas a análise principal era de intenção de tratar modificada, apenas os casos confirmados. Foram 600, o tamanho amostral foi desenhado aí para 630 pacientes, esperando incluir aí 510 pacientes confirmados. Foi uma amostra que tinha um poder de 80% para o desfecho até então traçado. A análise estatística foi feita com regressão logística ordinal mista para avaliar aquela escala ordinal que a gente comentou, tendo aí um ajuste para a idade e necessidade de oxigênio, que inclusive foi até estratificado na randomização. Então, foram 667 pacientes randomizados, esses pacientes distribuídos nos 3 grupos, aqueles casos confirmados incluídos na análise de intenção tratar modificada, mas também todos os randomizados também incluídos numa análise de sensibilidade que foi feita do estudo. Característica da população: tendo em vista que é um estudo randomizado, a tendência é esses pacientes serem bem equilibrados, e de fato não houve uma diferença importante, embora a gente possa encontrar algumas pequenas diferenças. No estudo randomizado, o mais importante é que, de uma forma geral, o equilíbrio nas características acontecem dos pacientes, e a diferença fica realmente para a intervenção que você oferece para eles, tanto para características conhecidas como para características desconhecidas. Isso é importante porque quando a gente fala de alguns tipos de estudos, né, que a gente usa, por exemplo, para tentar fazer como se fosse uma randomização de um estudo observacional, usando propensity score, etc.,
você tende a tentar ajustar ou controlar para aquilo que você conhece, mas tem muitos fatores que a gente não conhece e que influenciam a doença, influenciam a resposta ao tratamento, e o único meio para a gente realmente ter essa informação sem esse tipo de viés seria através de um ensaio clínico randomizado. A maioria dos pacientes foram randomizados no departamento de emergência ou na enfermaria, uma minoria dos casos em UTI, mas respeitando aquela situação do oxigênio, como foi comentado. A maioria dos pacientes positivaram a RT-PCR, ou seja, casos confirmados de Covid-19, e a gravidade, ou seja, se o paciente estava recebendo ou não oxigênio terapia, quase 60% não estavam recebendo oxigênio terapia e 40%. Então, casos aí realmente leves a moderados, mas que necessitaram de hospitalização. Quanto a outro ponto aqui importante seria em relação ao tempo da admissão até a randomização. A mediana foi de 1 dia. Então, de fato, foi feito no início da internação. Quanto à questão do início dos sintomas até a randomização, a mediana de 7 dias. Esse é um dos pontos que, eventualmente, algumas pessoas comentam, né? Mas o estudo, a hidroxicloroquina tem que ser feita mais precocemente. Essa é uma outra pergunta. Essa é a pergunta que está sendo feita lá pelo Coalizão 5, né? Que eles pegam um paciente, passa numa emergência liberado, que tem algum sintoma numa fase muito precoce, e administram hidroxicloroquina. A pergunta do Coalizão 1 foi do paciente hospitalizado, e normalmente a situação se agrava para o paciente quando que exige hospitalização por volta de 7 dias, e uma vez admitido, rapidamente esse paciente foi incluído com a mediana de 1 dia. Aqui foi o resultado do desfecho primário do estudo. De fato, não houve diferença entre os grupos, ou seja, para aquele grupo, quando você compara tanto a hidroxicloroquina com a azitromicina versus o controle, foi praticamente a mesma coisa, ou seja, das duas coisas ou não dá nada, é a mesma coisa. Hidroxicloroquina e controle, também não houve diferença. E quando você compara o grupo hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, também não foi identificada a diferença na mediana do score, né? E também nessa figura, as duas figuras, na verdade, que eu vou mostrar, que são figuras bem ilustrativas, a gente vê que a distribuição da escala ordinal de gravidade é bem semelhante entre os grupos. Então, não tem muita diferença no dia 15 o que acontece com o paciente que usou hidroxicloroquina com azitromicina, só hidroxicloroquina no controle. A distribuição é bem semelhante em relação à gravidade desses pacientes nessa escala ordinal. Esse é um outro que coloca numa perspectiva de tempo, né? Que às vezes no dia 15 a distribuição está igual, mas tem um grupo que rapidamente melhora e o outro demora mais para melhorar. E nessa distribuição temporal você vê que a distribuição também é bastante semelhante, não muda muito a característica dos pacientes ao longo do tempo. Uma preocupação, como qualquer estudo, não só é avaliar um benefício potencial, que nesse caso não mostrou, né, não teve benefício, foi neutro, como também avaliar a questão de segurança, né? E o que a gente identificou era algo já esperado. Quem usou a hidroxicloroquina teve mais QT alargado. A gente tinha um controle de eletrocardiográfico diário desses pacientes na hospitalização, ajustava a dose conforme também o intervalo QT. E esses pacientes também aumentaram as aminotransferases. Mas nada grave foi relatado nessa avaliação. Ou seja, teve um intervalo QT aumentado, mas fazendo o controle com eletro, ajustando dose, isso tudo não gerou nenhuma repercussão clínica significativa nesse estudo, que obviamente não foi desenhado para isso, né, mas, de qualquer forma, uma informação relevante nessa avaliação de segurança da intervenção. Quanto às limitações, embora, obviamente, seja um estudo randomizado, foi um estudo aberto, e isso é importante para um estudo aberto, você sempre procurar desfechos mais objetivos possíveis, para você não ter o problema em relação à questão do fato do estudo ser aberto e isso trazer algum tipo de viés. Obviamente, num processo de pandemia, um estudo como esse, alguns desvios de protocolo vão acontecer, mas isso acontece mesmo no ensaio clínico randomizado, com um alto financiamento e um tempo de preparo importante. Alguns pacientes tinham uso prévio, mas a gente limitou em 1 dia para esses pacientes em hidroxicloroquina e azitromicina. O tempo de até 14 dias foi colocado na publicação como uma limitação, mas eu nem entendo aí, nesse caso, como uma limitação. É uma questão da pergunta do estudo. Para o paciente hospitalizado, esse paciente ele vai ter, como teve no estudo, uma mediana de 7 dias. Se você quer avaliar um tratamento muito precoce, aí é um outro estudo, como o Coalizão 5, para trazer esse tipo de resposta. E os dados de triagem não foram coletados sistematicamente. Mas
O importante mesmo que você precisa fazer é responder a pergunta, e isso foi feito. Então, nesse ensaio clínico envolvendo pacientes hospitalizados com Covid-19 leve a moderado, não foi encontrada uma diferença significativa no desfecho ordinal. O estudo foi desenhado para isso. Ele foi calculado a amostra para isso e ele trouxe essa resposta. Os pacientes que receberam hidroxicloroquina com azitromicina ou isoladamente só a hidroxicloroquina tiveram um QT alargado com maior frequência e elevação dos níveis de enzimas hepáticas. Essa informação foi uma informação extremamente importante, né? Foi publicada em julho, se eu não me engano foi dia 25 de julho, e isso é uma informação que gera um impacto grande do ponto de vista de prática clínica, porque agora você tem uma evidência de qualidade norteando aí o que, de fato, essa intervenção pode trazer, pelo menos para esse grupo de pacientes, para aqueles que são hospitalizados. Obviamente, você nunca vai avaliar o resultado de uma pesquisa de forma isolada, é sempre bom olhar todo o contexto. E aí, nesse contexto, a gente pode olhar antes da pesquisa qual era a probabilidade disso dar certo. Embora tivesse uma força muito grande de medo, de receio, política, etc., a probabilidade da hidroxicloroquina funcionar era pequena. Era pequena tanto porque ela já tinha sido testada em outros vírus e não tinha dado certo. Era pequena porque a gente tem infecções virais há muito tempo na nossa prática médica e, salvo raras exceções, as chamadas viroses, a gente não tem um tratamento específico para elas que, de fato, causa benefício. O tratamento é eminentemente de suporte. Então, achar que a gente descobriria uma droga milagrosa que mudaria completamente a história da medicina era pouco provável. Então, a gente, primeiro, assim, a probabilidade pré-teste era baixa de achar um benefício. Com esse resultado, fica ainda mais claro que, de fato, para essa população não tem. Outros estudos vão reforçar ou não esse achado. E o que aconteceu até o momento é que os estudos têm reforçado realmente que não há esse benefício do uso dessa intervenção. Embora, como eu disse, existam ainda alguns estudos explorando alguns nichos, né, como o Coalizão 5, no grupo de pacientes que têm uma infecção mais precoce. Outra pergunta que a gente comentou foi do Coalizão 2. Nesse Coalizão 2, que foi publicado no Lancet, é um estudo que, naquele momento, não era possível fazer uma outra pergunta que era muito importante, que era avaliar se a hidroxicloroquina em relação ao tratamento padrão sem hidroxicloroquina versus a associação, né? Ter as 3 braços como um. Naquele momento não foi possível, ficou hidroxicloroquina com ou sem azitromicina. Então, a pergunta ficou bem definida para azitromicina, né? O que é que a azitromicina traz de ganho aí? E não só o efeito da azitromicina conhecido como um antimicrobiano, né, um macrolídeo, mas ele tem um efeito também potencial imunomodulatório, o que geraria aí talvez um potencial benefício no caso da infecção pelo SARS-CoV-2, que tem uma resposta inflamatória intensa. E essa evidência ainda não tinha, pelo menos de forma adequada, as evidências realmente de baixa qualidade até então. Então, foi feito um estudo randomizado, comparando os pacientes em uso de hidroxicloroquina com a associação de azitromicina ou não, e feita essa avaliação também em 15 dias da escala ordinal, tendo como um desfecho secundário chave, importante, a mortalidade em 29 dias desses pacientes. Eles foram randomizados para os 2 grupos, a análise também com a intenção de tratar modificada para os casos confirmados, e o que se viu é que, de fato, a associação da azitromicina não trouxe benefício para esses pacientes na avaliação do desfecho primário, que foi a escala ordinal, e quando a gente avalia esses pacientes daquela forma que a gente colocou, visualmente importante, para a gente ver se tem alguma diferença em algum tipo de algum item dessa escala ordinal, visualmente é muito semelhante, não só na mediana da escala ordinal, mas também na distribuição dos pacientes dentro da escala. Na avaliação desses pacientes ao longo do tempo, e a gente avaliando aqui no caso a mortalidade desses pacientes, não houve também diferença significativa da associação de azitromicina aqui de uma forma visualmente ainda melhor, comparando-se aí o grupo que estava apenas com hidroxicloroquina e o grupo em que associou a azitromicina como um desfecho secundário chave, aí a avaliação de mortalidade das curvas praticamente superponíveis. A questão dessa intervenção da azitromicina poderia trazer alguma outra diferença, seja na questão de infecções secundárias, já que eu dou um antibiótico para o paciente, tempo de permanência, etc.
e não foi identificado. Obviamente, mesmo que identificasse alguma diferença, num desfecho secundário de um estudo neutro, isso, no melhor cenário, poderia gerar uma hipótese, mas, na maioria das vezes, não é uma informação que, de fato, é cientificamente válida. Então, como conclusão, em pacientes admitidos, aí já num quadro mais grave, né, os pacientes menos graves estavam no coalizão 1 e os mais graves no coalizão 2, a adição da azitromicina para um regime padrão, que incluiria a hidroxicloroquina para esses pacientes, não resultou numa melhoria da mortalidade desses pacientes e também na melhoria em termos da escala de gravidade, ou seja, na avaliação de gravidade deles durante a evolução. Esses achados não suportam a administração, a associação da azitromicina para esses pacientes. E, finalmente, o coalizão 3, o CODEX. Então, são os 3 estudos já publicados em 3 revistas de ponta, né? New England, Lancet, JAMA, e o CODEX ele avaliou justamente aquela que tinha um racional mais forte. Essa, diferente das outras, se as outras achassem um benefício marginal, com a probabilidade mais baixa no início, até daria para questionar, né? Mas essa aqui, a gente já tinha um racional mais forte, já tinha alguns nichos de benefício na SARA, né? Na síndrome de desconforto respiratório agudo, para o uso da dexametasona. Então, achar um benefício aí já parte de uma probabilidade mais alta e isso, de fato, traria uma resposta mais segura para incorporar na prática clínica. Além de tudo, outros estudos estavam acontecendo em paralelo e essa informação combinada poderia, de fato, guiar a melhor prática para os nossos pacientes. O objetivo, então, é avaliar nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo moderado ou grave por Covid-19 o uso de dexametasona em comparação ao cuidado, junto com o cuidado padrão, em comparação a apenas o cuidado padrão sem a dexametasona. Esse estudo teve que ser interrompido precocemente, porque já havia uma divulgação dos resultados do recovery com redução de mortalidade, e aí, de fato, ficava difícil, até num primeiro momento, permanecer o estudo, mas depois ficou difícil continuar tendo essa evidência, e como eu comentei, não é apenas porque a evidência do recovery mostrou redução de mortalidade, é porque ela já partia de uma probabilidade mais alta de benefício. E aí, no momento que você mostra um estudo como o recovery, que diminui mortalidade, de fato, a tendência é aceitar e incorporar essa evidência na prática clínica. Os resultados, mesmo não chegando à amostra completa do estudo, chegou numa amostra relevante para trazer uma resposta que foi justamente um maior número de dias vivos e fora do ventilador no grupo que usou dexametasona, o que é consistente com o que foi encontrado nos outros estudos. E aí a gente conseguiu, de fato, ter uma intervenção que, embora não seja específica para o vírus, ela trata uma das complicações mais importantes do vírus, trazendo um benefício para o paciente. Essas são as curvas do paciente fora do ventilador em 28 dias. E em relação a eventos adversos, que sempre é importante avaliar se tem algum tipo de problema relacionado a isso, não foi identificado problemas com o uso da dexametasona. Essa evidência foi incorporada numa meta-análise, essa meta-análise mostrou de uma forma clara, junto com outros estudos, como o Recovery, Dexa-Covid-19, que de fato tem um impacto importante para esses pacientes, incluindo o impacto de mortalidade, beneficiando aqueles que usaram a dexametasona, tendo uma recomendação forte para aqueles pacientes com um quadro mais moderado a grave de Covid-19, seja com hipoxemia, e já aqueles outros que não têm um quadro grave, há uma sugestão do não uso, né? É aquela questão, enquanto para eu usar é uma recomendação forte, para aquele que não tem hipoxemia é uma sugestão, porque não há um benefício demonstrado do não uso, mas tem eventualmente algumas situações que pode ter uma recomendação a mais aí para o uso do corticoide. E para finalizar, a gente fala dos últimos estudos coalizão que ainda não finalizaram. A gente tem o coalizão 4, que vocês estão aí no pódio, né, nos 3 primeiros colocados, estavam aí no segundo colocado na última avaliação, e vocês têm tudo para permanecer assim até o final. A gente já está chegando aí, na verdade já está mais, estamos chegando aí na metade do estudo, e a tendência agora é a gente tentar evoluir cada vez mais rápido com essa resposta. O coalizão 4, assim como o 3, eu acho que ele parte de uma plausibilidade maior, que é o uso do anticoagulante nesses pacientes. Então, é uma resposta que pode ser dada, sim, pelo coalizão 4. O coalizão 5, que eu já mencionei, é o uso da hidroxicloroquina para os pacientes no cenário ambulatorial precoce. E o coalizão 6, o uso do tocilizumab
e esse estudo já foi interrompido, não mostrou benefício, está aguardando agora a publicação. O Coalizão 7 vai seguir esses pacientes a longo prazo, vamos ver o que é que a Covid-19 deixa de sequela nesses pacientes a longo prazo, que de fato acontece. Eu finalizo falando do Action rapidamente, e é uma forma de revisar alguns conceitos que a gente colocou lá na introdução. Dados observacionais, como essa publicação do Jack, às vezes a gente pega uma publicação do Jack e fala, nossa, essa é uma evidência, deve ser importante, está numa revista de ponta, mas um dado observacional continua sendo um dado observacional. E quando você olha aqui a análise desse estudo, dessa análise observacional, por mais sofisticada que seja a tentativa de ajustar do ponto de vista estatístico, você não equilibra totalmente os grupos. Mesmo assim, tem uma mensagem que também já era um pouco esperada. Aquele paciente que usa algum tipo de anticoagulante, ele é melhor do que aquele paciente que não usa nenhum tipo de anticoagulante, pacientes internados, intra-hospitalares, né? Só que entre o profilático e o terapêutico, as curvas são praticamente superponíveis ali. A gente não conseguiu claramente, nesse estudo, mostrar uma diferença. E mesmo que houvesse uma diferença, isso não quer dizer que é uma diferença real. Poderia ser apenas de um cenário aí, de um viés de fatores de confusão. E precisamos mesmo de estudos randomizados. Essa foi a conclusão do próprio autor do estudo. A despeito do que achou em relação a essa análise observacional, precisamos de estudos randomizados para ver qual é a melhor estratégia para os pacientes. Isso foi também tema de um editorial que o próprio Renato escreveu, e apesar de todos os cuidados feitos nessa análise observacional, a ausência de randomização impede uma conclusão de que a anticoagulação seja profilática ou terapêutica, embora tenha um racional muito claro, né, intuitivo, não dá para afirmar isso, pelo menos do ponto de vista científico, mas a gente tem evidências prévias da profilaxia que já dá para você aplicar para um cenário como esse, né? A questão da complacência em relação à evidência. Quanto aos 40, esse relato aí dos 40 anos de várias terapias que foram testadas, eu citei boa parte delas também na introdução, por isso que eu falei que é uma revisão para o fechamento aqui. A gente tinha um mecanismo muito bem forte para um racional, uma plausibilidade para aquela determinada intervenção. Os estudos observacionais suportavam, que parece que aquilo ali realmente tinha um benefício. Quando você vai para o ensaio clínico, às vezes não é só que é neutro, poderia ser até pior. E a gente precisa desesperadamente, como nessa outra publicação, que foi uma revisão sistemática de anticoagulantes e Covid, a conclusão do autor da revisão sistemática foi que a gente precisa desesperadamente de estudos controlados para isso. E atualmente já são mais de 30 estudos randomizando os pacientes em anticoagulação em Covid. Aqui é o desenho do estudo Action, em que a gente randomiza os pacientes para anticoagulação plena ou cuidado padrão habitual sem anticoagulação plena. Essa anticoagulação plena pode ser por via oral, como o rivaroxabana, pode ser por via parenteral, para aqueles pacientes que estão mais graves. O grupo controle recebe a profilaxia habitual, e aí a gente fica também numa outra discussão, né? Qual é a dose da profilaxia, etc. O American College of Chest Physicians, ele tende a seguir de uma forma mais clara aquilo que é mais robusto, consistente. De fato, a recomendação é a dose habitual de profilaxia e o período intra-hospitalar. A questão da extensão do próprio COVID está sendo testada em vários estudos, com enoxaparina, com anticoagulante oral. Então, são várias perguntas que estão sendo feitas. E a gente consegue, obviamente, responder isso rápido, a gente tem uma rede de pesquisa forte e consegue rapidamente incluir esses pacientes, ainda mais numa pandemia como essa. A recomendação do CHEST leva em consideração evidências de qualidade. De fato, é uma profilaxia com a dose habitual, não é dose intermediária nem dose plena, tanto para o paciente que não é crítico como crítico, e durante o período intra-hospitalar, ao invés de algo estendido como uma rotina para os pacientes. Então, em conclusão, isso tanto aqui eu vou concluir a questão do action, né, da coagulopatia, do racional, principalmente por vocês serem um centro de liderança nessa colaboração, mas também aí eu já remeto também para o tema da apresentação sobre a importância da pesquisa clínica na pandemia. No caso do action, a Covid-19 mostrou que é uma coagulopatia completa, micro e macrovascular, arterial e venosa, um potencial realmente para benefício da anticoagulação. A vigilância expôs esse problema, esteve diretamente associada à mortalidade, e pode ser que a profilaxia não seja suficiente, mas os ensaios clínicos são necessários para isso. Só que essa questão do ensaio clínico não é só para a questão da anticoagulação. Como a gente comentou, já lá no início também, falando da questão do tratamento da síndrome coronária aguda,
uma melhor adesão a práticas baseadas em evidências traz um melhor desfecho para o paciente. Fazer um tratamento às cegas é muito arriscado. A gente tem muitos exemplos de que a gente pode estar causando mal para o paciente. Como resolver esse dilema numa pandemia? Você conseguindo colocar um sistema de pesquisa dentro da assistência cada vez mais forte. Isso perdure depois da pandemia. Porque se a gente tiver isso, a gente consegue responder as perguntas muito mais rapidamente. Essa pergunta da anticoagulação já poderia ter sido respondida. Infelizmente, a gente não tem um cardiopulmonar em todo lugar. Mas se a gente conseguir desenvolver os centros como cardiopulmonar, rapidamente a gente consegue a maioria das respostas que a gente precisa. E essa é uma afirmação que é mais atual do que nunca, né? Sem um dado, você é apenas uma outra pessoa com opinião. Então, a gente ouviu muita opinião durante essa pandemia, a gente precisa de mais dados de qualidade. Com isso, eu concluo e fico à disposição do grupo. Um grande abraço. Excelente, Pedro, muito obrigado. Eu acho que assim, uma explanação muito completa do que realmente traz aí na prática a pesquisa clínica no contexto da pandemia. E eu acho que você muito feliz em trazer esse ponto de trazer a pesquisa para o dia a dia, né? Nós, lá no Cardiopulmonar, buscamos isso. Lá no início da pandemia, quando a dúvida de como tratar, o que fizemos. Nós embarcamos no Coalizão, já no início, né? E, por exemplo, no nosso algoritmo de tratamento, quando o paciente chegava e questionava, pessoal, nós temos um estudo. E aí estava lá no algoritmo. Alan Neves, que é o nosso coordenador da infectologia e junto com a equipe de pneumologia, fazendo os protocolos de tratamento, lá no algoritmo foi colocado. Então, se o paciente tiver esse critério, primeiro avaliar para o estudo tal, né? No protocolo nosso de anticoagulação, a mesma coisa. Existia todas essas dúvidas de dose, de tudo, e guideline de um jeito, de outro. Então, às vezes, colegas que estavam em outros hospitais onde existiam outros protocolos, então o grupo se sentou e, no contexto, inclusive, do próprio Coalizão Action, se revisitou o protocolo de trombólise, de profilaxia de TEV, e lá dentro também estabeleceu as doses e colocou-se a forma de que verificar se o paciente era elegível para o estudo. Então, aquele que tinha um critério X, ele é verificado. E a equipe comprou essa ideia hoje. Não é incomum as equipes, nossas equipes de enfermagem, equipes médicas, tem a equipe médica que está envolvida no estudo, os estudos mais diretamente, equipe de infecto, equipe de pneumo, mas mesmo colegas que não estão diretamente envolvidos no estudo ligam, né, e dizem, olha, o paciente aqui, veja se não é para o estudo, a equipe de enfermagem, ó, internou um paciente aqui, parece que é um candidato também, ele pode se beneficiar. Então, isso rapidamente, a gente que já tinha pesquisa clínica no hospital há 10 anos, na área da cardiologia e mais recentemente em outras áreas, mas isso incorporou-se na rotina da, da, de quem estava na assistência na ponta. Isso foi muito interessante. Isso, como foi a sua vivência também ao longo desse tempo, lá nos hospitais, no HCO, onde você está mais diretamente também na assistência, por exemplo, como isso também foi mais rápido na rotina, na prática, na assistência? Perfeito, Vitor. Eu acho que isso vai ser mais um legado também da própria pandemia em relação à relação da assistência com a pesquisa. Né? Existiam hospitais já com uma larga experiência de pesquisa, mas para determinadas situações havia uma dificuldade. Né? Você, às vezes, para um estudo observacional, para algum tipo de estudo que tinha, vamos dizer assim, uma menor discussão, uma menor polêmica em cima, você conseguia incluir mais pacientes. Mas para outros, você tinha uma dificuldade maior. E no início da pandemia, eu posso falar particularmente da minha experiência pessoal lá no HCOR, no Samaritano Paulista, que era o Total Core previamente. A gente tinha, no caso do Samaritano Paulista, um hospital que já era mais aberto para a questão da inclusão de pacientes. Por outro lado, na pandemia, eles se fecharam mais, porque a maioria dos médicos já tinham suas condutas pré-estabelecidas, baseado muitas vezes em informações frágeis, de grupos de WhatsApp, de Instagram, de racional fisiopatológico, de discussões, e eles tinham uma resistência maior para, vamos dizer assim, incluir o paciente na pesquisa. A gente fez um trabalho de conversação com eles e rapidamente isso a gente conseguiu reverter,
mas no HCOR ficou indo para o grupo heterogêneo, mas o que a gente viu claramente ao longo do ano, particularmente saindo as evidências e eventualmente derrubando alguns, entre aspas, paradigmas deles, é que eles viram que, de fato, o mais importante, primeiro, o melhor lugar para o paciente estar quando não sei o que fazer é colocar numa pesquisa. Né? Porque esse paciente, mesmo que vá para um grupo que não seja o grupo que vá se beneficiar, é um paciente que vai ter um cuidado muito maior e o resultado dele é melhor do que um paciente fora da pesquisa. Né? Uma das coisas que o Renato costuma comentar. E outro ponto importante é que se a gente consegue colocar esses pacientes na pesquisa, a gente consegue não só trazer mais segurança ao processo, a questão médica, paciente também, mas também, obviamente, avançar a informação. Porque senão a gente pode passar um tempo grande, eventualmente causando mal para o paciente sem saber. No fim das contas, por exemplo, mostrar o anticoagulante trouxe prejuízo para o paciente. Muita gente usou de forma empírica. Então, assim, é uma pergunta que tem uma equipoise, você tem um risco-benefício equilibrado. O mais importante nesse momento é colocar esse paciente no local seguro e trazer essa resposta. E eles visualizaram isso. Então, acho que é um dos legados. Agora, eles estão muito mais abertos. Eles pedem para a gente, olha, qual é a pesquisa? Tem uma pesquisa para isso? Eles querem participar. Querem que os pacientes deles, pacientes pessoais deles, estejam na pesquisa. Excelente, Pedro. Eu vou falar ao pessoal que quem tiver perguntas pode utilizar aí a ferramenta no site, né, de enviar as perguntas. Enquanto isso, Pedro, aproveitando, um outro ponto importante foi, assim, quando se imaginava, né, que um grupo se uniria tão rapidamente, quase 50 hospitais, né, o Coalizão, e já 3 publicações em revistas principais no mundo. Quais foram os fatores que, além da própria pandemia, que facilitaram essa ocorrência? O que você vê assim? Onde é que se economizou em tempo, em burocracia? De que forma isso se facilitou acontecer? Fora, lógico, o próprio questão da pandemia. Que outros fatores agilizaram esse processo? Perfeito. Eu acho que um dos fatores mais importantes foi a questão também ético-regulatória. A gente conseguiu, não só no Coalizão, mas no exemplo também do Brace Corona, que o Renato liderou, um grupo de hospitais privados, eu colaborei junto no comitê diretivo. A gente conseguiu uma rapidez muito grande de aprovação ética para esses estudos. Então, as respostas eram muito rápidas. A gente mandava 48, 72 horas, a CONEP mesmo já respondia, a gente já tinha, incluindo o fim de semana, esse retorno deles. Quanto aos centros, obviamente, a maioria dos centros que participaram no primeiro momento eram centros que já tinham uma certa experiência de pesquisa, e mobilizados pela pandemia, isso não só facilitou o engajamento dos centros, mas também a questão até do próprio hospital, né, que alguns hospitais tinham que começar o estudo sem um contrato assinado, mas, de qualquer forma, assumiu a necessidade disso. Isso serve também para um processo de evolução para esses outros processos paralelos, a questão de análise contratual, etc. Mas eu acho que principalmente a parte ético-regulatória do centro já está preparado e de dar essa aproximação com a própria assistência, isso tudo deve facilitar muito as próximas pesquisas que venham a ser desenvolvidas para trazer cada vez mais rápido respostas importantes para a prática clínica. Pedro, acho que você tocou aí num ponto interessante. O Brace Corona foi um estudo realizado no âmbito dos hospitais pelo IDOR, né? No âmbito da rede IDOR. E ele, assim, foi um estudo que o Renato Lopes liderou, você também esteve no comitê diretivo, e foi um estudo que bateu recordes em tempo a ser publicado. Só para a gente poder, eu queria que, usando esse exemplo do Brace Corona, falasse um pouquinho do próprio Brace Corona para o público, que foi, como é que foi a experiência, e trouxesse para a gente aí qual foi o timeline, Pedro, no Brace Corona, de quando se aprovou o estudo, entre se pensar, escrever o protocolo, até esse estudo estar sendo apresentado no Congresso Europeu, na principal sessão no Congresso Europeu. Você vai falar como foi no Brace, mas a gente já sabe que em outros estudos um timeline desse demora às vezes de 2, 3, 4 anos, pelo menos, né, para acontecer, quando não mais. Como é que foi no Brace Corona? Traz um pouquinho dessa informação para a gente. O que o Brace Corona esclareceu para a gente já no meio da pandemia e sepultou aí uma dúvida que existia. Perfeito, Rit. Eu acho que são pontos extremamente importantes que você levantou.
E o Brace Corona, eu lembro até, vamos dizer assim, do início da discussão dele, que foi até através de grupos de WhatsApp. Começou as pessoas aquele debate, mantém o IECA, ou tira o IECA, está relacionado ao receptor do coronavírus, muitos médicos, e olha assim, lideranças médicas de hospitais universitários de São Paulo se contradizendo, cada um dizendo, eu mantenho, eu tiro, e essa dúvida, e eles tentando buscar informação através de estudos observacionais, assim, ao longo do tempo, e isso não iria nunca trazer esse tipo de resposta. E o Renato foi, de fato, a primeira pessoa do grupo que falou, olha, a gente precisa de um estudo randomizado para responder isso. E a partir daí, ele tomou essa iniciativa, eu pelo BCRI, a gente se uniu ao grupo do IDOR, e a gente começou a desenvolver o protocolo do projeto rapidamente. Então, o protocolo, ele foi desenvolvido, até peguei as datas aqui para não ter nenhum erro. No dia 21 de março, a gente tinha um protocolo desenvolvido. Então, ou seja, aquelas discussões de WhatsApp ali entre fevereiro e março motivaram... O WhatsApp ajudou dessa vez, né? O que ele motivaram... atrapalhou, nessa vez ele ajudou, né? Ajudou, porque foram brigas fortes. O Renato, você conhece bem, né? Gosta de entrar nessas discussões e motivou, né? Acho que é importante isso, tirar uma coisa boa daquilo, né, dessa situação. Eu vou fazer um estudo randomizado. Ele mobilizou o grupo do IDO e lá pelo BCRI a gente já foi trabalhando no protocolo. Foi desenvolvido o protocolo no dia 21 de março. Esse protocolo ele foi aprovado em tempo recorde, poucos dias. A gente já tinha aprovação desse protocolo, seleção de centros, protocolo desenvolvido no dia 21 de março, primeiro paciente incluído no dia 9 de abril. Então, assim, praticamente 2 semanas depois, um pouco mais de 2 semanas depois do protocolo feito, já tinha um primeiro paciente randomizado. Isso realmente é inédito, é muito difícil a gente conseguir um tempo tão curto para poder fazer isso, mas tinha algumas vantagens importantes. Assim, além de, obviamente, já ter um grupo de centros de hospitais já engajados, era uma pergunta que não demandaria, por exemplo, de disponibilizar entrega de medicamentos, etc. Algumas questões que muitas vezes atrasam um pouco esse início. Basicamente, o paciente entrou, ele usa IECA, você randomiza para suspender ou manter. E essa questão do estudo, como eu comentei no início, né, da discussão do WhatsApp, a pergunta era justamente essa. Se você acredita que o inibidor da ECA possa prejudicar o paciente com coronavírus, o primeiro grupo que eu vou explorar, porque se eu tirar o IECA de um paciente ambulatorial, para você identificar quem são os pacientes que vão desenvolver coronavírus, se isso vai trazer algum impacto, precisa realmente de uma amostra muito grande. Mas você pega o paciente que já está com a doença e você, num grupo mantém, no outro suspende, você rapidamente consegue, vamos dizer, trazer pelo menos para aquele paciente que de fato está numa situação com a infecção, o que é que isso representa. E a pergunta era, poderia ser benéfico eu manter o IECA? Tinha, inclusive, estudos mostrando que isso poderia melhorar em relação, enquanto para alguns lados pensaria que a questão do receptor poderia ser algo ruim, por outros não poderia ser bom, se você tiver menos, você vai terminar ocupando eles pelo próprio vírus, isso poderia prejudicar mais. Então, havia essa dúvida para que lado era, tanto que a pergunta do estudo não assumiu que um seria melhor que o outro, na verdade, para ver o que de fato aconteceria com esses pacientes, seja na suspensão ou na manutenção. Dia 21 de março foi desenvolvido o protocolo, 9 de abril o primeiro paciente randomizado, 26 de junho o último paciente randomizado. Então, em menos de 3 meses, o estudo já estava finalizado, com mais de 600 pacientes, quase 700 pacientes incluídos. Aí foi feito o segmento desses pacientes, a última visita em julho, o database lock foi em 17 de agosto, dia 1 de setembro já estava apresentando no ESC. E essa apresentação do ESC, aí eu tive também uma certa participação, que a gente estava conversando com o Renato e falou assim, mas a gente perdeu o time, etc. Eu disse, mas será que você, conversando com o pessoal lá, não consegue? Ele foi, conversou com o pessoal, conseguiu submeter, nasceu aos 48 do segundo tempo, e foi aprovado e foi apresentado no Congresso Europeu. Então, foi uma discussão dessa que aconteceu de um estudo que começou em março e em setembro, dia 1º de setembro, já está. 21 de março começou o protocolo, na verdade, em abril começou a né? E dia 1 de setembro a apresentação, e ele deve ser publicado já aí nas próximas semanas. Imagina, acho que isso, se a gente contasse que isso poderia ser possível algum tempo atrás, ninguém nunca imaginaria. Acho que nem as pessoas que estão aí, como o Renato, como você, muito ligados na pesquisa, no dia a dia, que estão lidando com isso sempre, né? Como todos nós.
se contasse, se eu não conhecesse você me contando aqui a história, a gente acha até que não é verdade, mas eu conheço a história, né? E sabemos de que todas essas datas aí, que aconteceu exatamente assim, e para coroar com aquela apresentação no. E hoje, os pacientes nossos que estão, né, beneficiados, porque lá atrás, paciente não tinha um dia que não recebesse uma ligação de paciente se podia manter ou tirar o antihipertensivo dele, porque estava com medo de ter uma maior chance de ter Covid, ou que se caso tivesse fosse mais grave. Até colegas médicos deixaram de tomar suas medicações, o que pode ser, o que é até às vezes uma coisa mais temerária. Então, assim, uma resposta, isso mostra, né, que respostas podem ser dadas em tempos recorde, né? Nós estávamos falando ontem, conversando, de que nós apresentamos ontem aqui dados do registro que nós fizemos aqui regional, e que em 5 meses também juntamos dados de mais de 1.200 pacientes, juntando 4 hospitais aqui no estado da Bahia, né? Então a gente consegue trazer respostas rápidas e não só elocubrar em cima de dados e, como você bem colocou, de grupos de WhatsApp aí, de opiniões infundadas, né? Eu acho que foi muito legal, Pedro, você trazer esses dados. Coalizão continua, nós estamos aí no Action, né? Como você colocou, dentre os principais, esperando que aí nos próximos meses a gente consiga concluir esse estudo e trazer também essa resposta à população e aos nossos pacientes, né? Eu deixo contigo aí a palavra agora, já adiantada a hora, e mais uma vez agradeço